Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus, aleluia, 27 de novembro de 2024. Bom dia, paz do Senhor Jesus, iniciando aí mais uma live, chave mestra, né? Hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai estar aqui comigo falando desse tema tão legal aí de Filipenses 4,17. Vamos estar aí, em nome de Jesus, aí, né, entregando, liberando algumas chaves de conhecimento, de revelação acerca de de Filipenses 4,17, que diz assim: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Olha só, um tema tão interessante. Quero ler numa outra versão aqui para nós. E a missionária Célia vai estar aqui comigo falando desse tema tão interessante. A Célia é uma estudiosa da palavra de Deus, né? Ela tem aí um instituto de teologia, ela dá aulas, né, de teologia, tem vários alunos e ela vai estar aqui falando comigo desse tema. Eu achei esse tema um tema muito importante, relevante para nós conhecermos, entendermos e podermos agir dentro daquilo que a gente está conhecendo. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o voto no céu, diante de Deus, né? É uma semeadura intencional que nós podemos fazer. É uma pergunta, né? Logo, em nome de Jesus, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Eu quero também começar essa live orando, apresentando ao Senhor esse tempo, colocando diante dele as nossas vidas, ok? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, te bendigo, Jesus. Tu és o mais amado, o mais querido, o mais desejado. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti essa live, Senhor. Peço que o Senhor esteja no pleno controle, na direção desse tempo. Que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use a vida da missionária Célia. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos revele a Tua vontade, o Teu propósito. Pai querido, eu creio que todas as chaves de bênção, chaves que abrem as portas, está na Tua palavra, porque Jesus é a palavra. Traz luz, traz revelação nesta manhã, através daquilo que a Célia vai estar compartilhando aqui conosco. Que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado nesse tempo. Pai, que eu e a Tua igreja, que vai estar assistindo essa live, Senhor, que nós venhamos entender a Tua vontade e o Teu propósito para as nossas vidas através dessa live, que nós venhamos nos alinhar, Pai, que essa palavra, além de trazer um conhecimento, traga também um alinhamento acerca da Tua vontade, do Teu propósito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra também diz que a bênção do Senhor enriquece e não causa dores. Quer dizer, eu entendo que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer nos honrar com a liberalidade, Senhor, que há nas Tuas mãos. Mas para tudo isso, Senhor, nós precisamos conhecer. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos conhecer a Tua palavra. E não conhecê-la apenas, Senhor, num nível da mente, num nível... eu sei o texto de cor, mas conhecê-la, Senhor, na revelação, na profundidade, que ela seja gravada nos nossos corações, fazendo, Senhor Deus, com que a gente venha ter atitudes em cima dessa palavra, que nós venhamos ter uma reação, um posicionamento, um alinhamento em cima da Tua palavra. Eu creio que é isso, Senhor, que gera em nós as mudanças necessárias, que gerem em nós uma atitude. Então usa poderosamente a vida da Célia nesta manhã, fala conosco poderosamente através da Tua palavra. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nós dependemos da ação do Teu Espírito sobre nós. Então usa a vida da Célia, usa a minha vida, Senhor. Todo esse tempo é dedicado ao Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Pai, não importa o tempo em que a pessoa vai acessar essa live, se é hoje ao vivo, se é daqui a
5 dias, daqui a um mês, daqui a um ano, não importa o tempo, mas que em todo o tempo que a live for acessada, que as vidas recebam sobre elas da revelação da tua palavra, que elas recebam sobre elas a unção que tem sido derramada sobre nós, que elas recebam, Pai, da tua porção, para habilitar e capacitar a tua igreja a estar neste lugar de entendimento, de conhecimento, Pai, de mudança de atmosfera, de mudança de atitude, de mudança de situações e circunstâncias, em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Bom dia aí você que está entrando. Já apresentei esse tempo ao Senhor, já orei por você, né? Eu espero que em nome de Jesus você receba da porção que o Senhor tem para sua vida. Amém? E você que está entrando aí, não esquece aí, ó, tem um aviãozinho aí embaixo, aí na telinha do seu celular, do seu aparelho. Envia para outras pessoas, para fazer essas pessoas se lembrarem da live, né? Envia aí convidando alguém para estar assistindo. Eu vou convidar a missionária Célia para estar aqui. Paz do Senhor, Marli. Paz do Senhor. O André, bem-vindo aqui na live. Aí. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, Célia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você, pastora Rita? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente segue aí caminhando, né? E Ele nos deu mais este dia de presente, então que Ele seja a glória dele nas nossas vidas. Amém? E você está me vendo, Célia? Não estou te vendo. Oh, Não estou vendo você. então é um mistério. Isso é ao vivo, né, gente? Ao vivo é assim mesmo. Eu também não sei dizer o que acontece, né? Fica tudo escuro. Nem você mesma você está conseguindo ver? Não, eu me vejo, Ah, só tá. não vejo você. Entendi. Eles estão nos vendo, as Amém. duas. E na Amém. gravação vai sair nós duas, tá bom? Mas às vezes Amém. isso acontece, já várias pessoas já fizeram a live comigo assim, né? E que elas não me veem. Então Sim. vai ter que ser assim. De vez em quando eu vou ter que te interromper, né? Perguntando alguma coisa. Sabe que eu gosto de dar um pitaco, né? Nas Não, lives. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí você me dá uma cutucada aí, porque aí eu não tô te vendo, né? Eu vou embora. Tá bom. Ó, você precisa afastar um pouquinho a sua câmera, porque tá cortando a sua É. testa, né? Porque depois na gravação vai ficar assim. Então você precisa ficar um pouquinho mais longe para isso. Assim, Agora tá melhor. Isso mesmo. Depois a gente assiste, eu fico brava comigo mesmo. Falo, nossa, cortou minha testa, ficou desse jeito. Então por isso que eu já aviso, tá bom? Célia, amém. fique à vontade, né? Deixa Deus te usar. Eu estava já ansiosa por esse momento para estar aqui com você e receber do que Deus tem feito na sua vida, um pouquinho mais, né? Do que Deus tem feito na sua vida. Então fique à vontade e eu vou falar de novo aí, você que está na live aqui comigo, envie essa live para outras pessoas aí no aviãozinho, né? Agora tá, acho que tá muito alto. Deixa eu ver se vai ficar repetindo a minha voz. Não, parou. Então, Celinha, fica à vontade, é com você, tá bom? Amém, amém. Glória a Deus. Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui desejar a todos um ótimo dia, né? Cumprimentá-los uma vez mais com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que sou grata a Deus, né? Por essa oportunidade tão maravilhosa, esse tempo tão maravilhoso. Pastora Rita é uma amiga querida que o Senhor nos presenteou nesse tempo. E eu costumo dizer que o Senhor, Ele é o Deus das conexões perfeitas, né? Ele gera as conexões que Ele quer nas nossas vidas. E a pastora Rita é uma conexãozinha dessa que veio embalada para presente na minha vida. Então, que Deus te abençoe. Você é uma bênção, esse trabalho é uma bênção, né? E eu acredito muito assim que o Senhor ele tem alcançado vidas através deste lugar e ele tem gerado transformação também através de tudo que ele tem derramado aqui, te usando como instrumento, né, para a vida de tantas pessoas. Pois bem, vamos lá então.
Nós temos aí uma missão nessa manhã, que é falar um pouquinho sobre Filipenses, né? Esse livro, essa carta, né? Não é um livro, é uma carta tão maravilhosa, tão cheia de amor, tão cheia de gratidão, assim, expressada pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Então, vamos lá, eu quero só ler aqui rapidamente o verso 17, que nos diz assim: eu vou usar a versão NTLH para a gente abrir, rasgar um pouquinho mais o significado, né, desse verso. Nos diz assim, pela versão NTLH: não é que eu só penso em receber ajuda, pelo contrário, eu quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Eita, Amém? glória! Né? É muito Olha, legal. Célia, Assim. eu Oi. li, eu li logo no início, eu li na versão NVI e depois eu li na Almeida Revista Atualizada. E olha que legal, você trouxe na NVT, que também. É NVT, né, que você trouxe? Ou NTLH. NTLH. Então, olha que legal. Assim os textos ficam bem claros, né, Célia? Isso, a gente consegue abrir, né, a compreensão, a gente consegue ter mais clareza do que de fato esse verso quer nos dizer. Então, assim, no primeiro momento eu já quero dizer que o apóstolo Paulo aqui ele vai usar o quê? Ele vai usar um termo bancário, um termo comercial, né? Ele vai falar de lucro e ele vai falar de conta. Então, deixa isso gravado aí na sua mente que a gente vai abrir um pouco isso um pouco mais daqui a pouco. Antes de entrar especificamente dentro desse versículo, eu preciso introduzir algumas coisas. Eu sei que nós estamos estudando aqui com a pastora Rita essa carta aos Filipenses, mas eu preciso pontuar algumas coisas muito importantes aqui. A primeira delas é que esta carta, né, essa carta quando ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, para essa igreja, para esse povo de Filipos, a gente tem que entender que esta igreja foi a primeira igreja da Europa, né? Então, só trazendo assim um lembrete de algumas coisas que já foi ensinado por aqui. Foi a primeira igreja que foi levantada, né, na segunda viagem de Paulo. E aí o que acontece? Ele vai para aquele lugar por uma ordem do Senhor. Lembra aquela história lá que o anjo aparece para ele, né? Ele tem aquela visão e vai dizer: passa a Macedônia e para socorrer. Então ele tem ali um comando de socorro, ele precisava prestar um socorro. E o que é interessante? Paulo ele é convidado a socorrer. E nesse contexto que ele é convidado a socorrer, ele também vai receber socorro. Então eu já quero traçar aí uma mutualidade que acontece na obra do Senhor. Muitas das vezes a gente não entende quando a gente precisa socorrer alguém. E a gente nem imagina que daqui a pouco é a gente que vai ser socorrido por essa pessoa. Entende, pastora Rita? Entendo. Que interessante, né? Muito interessante. E aí, então, ele vai em obediência, ele vai e ele abre, né? Ele começa a trabalhar nessa obra, nesse lugar em Filipe. Pois bem, o tempo se passa, e um tempo depois ele vai, como é que se diz? Ele vai, quando ele escreve a carta, né? Ele escreve algum tempo depois de já ter estado, de já ter aberto essa igreja, de já ter instituído ali aquele lugar. E a segunda coisa que a gente precisa entender é que quando Paulo ele vai falar, ele faz a abertura dessa carta, ele vai falar sobre o fato de que ele é servo de Cristo, né? Então ele vai falar: eu, Paulo, servo de Cristo. E nós precisamos entender também o que é o conceito de servo. O que é ser servo? Isso é muito importante para a gente entender tudo que vai acontecer no decorrer da narrativa dessa carta. Ele se coloca na posição de servo. Então, pastora Rita, é assim, muitas vezes algumas pessoas não entendem algumas coisas que acontecem, algumas coisas que Deus permite, não entendem algumas coisas que os irmãos cometem, não entendem algumas coisas. Mas a primeira coisa que eu preciso entender é quem sou eu no meio desse processo. E eu sou um servo. E é assim que Paulo se vê. Ele se enxerga como um servo. Ele se entende como um servo. E quando a gente tem essa identidade impregnada em nós, algumas coisas que acontecem ao nosso redor não vão nos decepcionar, não vão nos impactar, não vão nos ferir, não vão nos parar, porque eu tenho uma identidade que eu reconheço que eu sou servo. E quando ele fala que ele é servo,
quando a gente vai para o termo grego de servo, o que era um servo? Era um doulo, doulo. E o que significa doulo? Significa um servo de livre e espontânea vontade, um escravo de livre e espontânea vontade. Lá no início da Bíblia, quando a gente vai para o livro do Êxodo, a gente vai ver que um servo, quando ele recusava a liberdade, porque tinha condição do seu senhor dar liberdade para um servo, e quando esse servo recusava a liberdade, ele dizia: não quero ser liberto, não quero ser livre, não quero essa liberdade, eu quero ficar com o meu senhor, amo o meu senhor e quero servi-lo até os últimos dias da minha vida. O que acontecia? Esse servo, esse escravo, ele tinha sua orelha furada e era colocado ali um pendentezinho, né, que mostrava que ele era um servo para sempre, um escravo para sempre daquele senhor, e que ele estava fazendo isso de livre e espontânea vontade. Então é isso que nós somos na presença do Senhor. Eu não quero a liberdade que o mundo me dá. Eu não quero a liberdade que já me foi ofertada. Não quero. Eu rejeito essa liberdade. Eu escolho servir, eu escolho servir ao meu Senhor, eu escolho ficar com Ele, eu escolho estar na obra, eu escolho servi-lo de livre, espontânea vontade e por amor, porque eu amo, eu estou fazendo isso porque eu quero, né? Então, quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz: eu sou servo, é toda essa declaração que ele está fazendo. Eu escolhi abrir mão da liberdade do mundo. Eu quero servi-lo, eu quero estar com ele até os últimos dias da minha vida. É isso que eu quero, de livre e espontânea vontade, servir ao meu Senhor. Amém até aqui, pastora Rita? Amém, que coisa maravilhosa, né? Doulos. Coisa linda. A palavra é doulos. Doulos, exatamente. E aí, o que acontece? Eu olho então para uma pessoa que decidiu se entregar de livre e espontânea vontade. Mas o que eu também preciso entender? Que esse se entregar de livre e espontânea vontade requer de nós como eu posso dizer, um tratamento, um conhecimento, uma experiência vivida anteriormente. Então, quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo um homem que ele está arraigado na presença de Deus. Ele tem vida na palavra, ele tem uma entrega, ele tem... Só que o que aconteceu? Ele já nasceu assim? Ele vivia uma vida assim? Não. Houve um tempo de tratamento, houve um tempo de separação, houve um tempo de mergulho, houve um tempo de aprendizado. E assim, eu quero resumir isso bastante, porque senão a gente vai fazer 20 lives. Então, o que acontece? Paulo ele teve um encontro anterior com Jesus. Jesus o encontrou. Jesus encontrou Paulo no caminho de Damasco. Jesus teve ali um encontro com ele e Paulo foi submetido a um tratamento. Que tratamento? Um tempo de separação, um tempo de aprendizado. Paulo viveu uma vida em particular com Deus. O Senhor, ele o encontrou e ele ensinou a Paulo pessoalmente tantas coisas. E neste processo de separação, neste processo de mergulho, nesse tempo de aprendizado, foi que Paulo então foi tratado e se transformou neste servo que ele é agora, escrevendo essa carta. Então, houve uma história anterior. E o que nós precisamos entender? Que nós temos que respeitar os tempos de processo que o Senhor estabelece nas nossas vidas. Porque para que a gente venha usufruir de um resultado, nós precisamos respeitar o tempo do processo. Amém? Forte, hein? Isso é forte. É forte, pastora Rita, porque o que acontece? Via de regra, a nossa ideia, o nosso desejo, o desejo do nosso coração é o quê? Eu quero resultado. Eu quero resultado. Nós vivemos esse tempo, vivemos essa geração que quer o resultado imediato. É uma geração imediatista. As pessoas hoje querem tudo rápido, tudo tem que ser rápido, né? Então, eu sei que é clichê falar isso, mas é a geração miojo, né? 3 minutos, acabou, a refeição está pronta. Mas uma refeição de qualidade, ela não fica pronta. Você concorda que uma refeição de qualidade não fica pronta em 3 minutos? Com certeza.
uma refeição que vai ter vitamina, que vai ter proteína, que vai ter todos os elementos, todos os ingredientes que compõem uma boa refeição, jamais ficarão prontos em 3 minutos. Por quê? Porque isso vai requerer a seleção de alimentos, isso vai requerer a lavagem do alimento, o preparo, outros têm até um pré-preparo, né? Então, exige tempo. Então, tudo o que é bom e tudo o que tem conteúdo vai exigir um tempo de tratamento, um tempo de processo. E foi isso que o apóstolo Paulo viveu. Ele viveu um tempo de processo. Ele viveu um tempo de preparação. E eu quero ir até mais longe. Eu quero ir para o próprio Jesus Cristo. Ele viveu um tempo de 3 anos e meio de ministério. E quanto tempo ele ficou separado, escondido? Né? Então, perceba, o ministério de Jesus se inicia aos 30 anos de idade. Então, 30 anos de preparação para 3 anos e meio de ministério atuante. Então, o tempo de preparação, ele precisa ser respeitado, porque o apóstolo Paulo, ele não escreve essas cartas de qualquer jeito. Para escrever cada uma das cartas que ele escreveu, ele viveu uma vida, ele viveu experiências, ele teve relacionamento com o Senhor, ele teve contato, ele teve renúncias, ele teve que enxergar coisas que ele não queria, que ele não gostaria, ele teve que ser tratado em coisas que ele não gostaria, ele teve que ser confrontado em assuntos que talvez ele não gostasse de tocar. Então a gente pega o Paulo de antes e o Paulo de depois e a gente vai ver que, meu Deus, foram muitas coisas transformadas. E quando eu falo desse Paulo, é impossível falar de Paulo sem olhar para a minha vida, sem olhar para quem eu era aqui, missionária Célia, né? Que vivia uma vida dissoluta, né? Lá do lado de fora, tinha as minhas manias, tinha os meus maus costumes. Pasme, pastora Rita, eu era uma mulher alteradíssima, nervosa, irritada, tudo brigava e tudo gritava, sabe? Eu olho para mim hoje e nem eu me reconheço, de verdade. Meu de verdade Deus, mesmo. que bênção! Eu dou risada, sabe? Eu falo, meu Deus, que vergonha. Quem era aquela pessoa, Senhor? Quem era aquela pessoa? Então, era assim, né? Então eu gritava muito, minha família sabe, né? Era doida, né? Tudo eu gritava e era nervosa, irritada. As coisas tinham que ser do meu jeito. Então era mais ou menos assim, pastora Rita. Ou é do meu jeito ou não é. Era mais ou menos assim a vida da Célia, né? E na nossa outra live eu cheguei a comentar com vocês que o Senhor, ele me separou por um tempo, né? Quando ele me tirou de todos os trabalhos seculares e eu vivi um tempo no secreto, um tempo de mergulho na presença do Senhor. E esse tempo, ele não foi um tempo voluntário, não, tá? Não foi, pastor. Aquela coisa de dizer assim, agora, a partir de agora, eu vou me separar e vou viver um tempo. Não, de jeito nenhum. Foi muito a contragosto, foi muito difícil para mim, né? E quando esse tempo se iniciou, quando as portas se fecharam e eu saí do trabalho, eu comecei a estudar. Qual era a minha ideia? Qual era a minha mente? Eu falei, bom, o Senhor quer que eu estude? Então tá bom, vou estudar, já vou começar a estudar logo, né? Aí já peguei a Bíblia, já comecei a leitura bíblica assim, de uma maneira rápida e fui embora, acabei a leitura bíblica achando que era só isso que o Senhor queria de mim, né? Quando na verdade, o que o Senhor quer? O Senhor quer intensidade, o Senhor quer entendimento. E nesse período, o Senhor começou a me ensinar, então, que nem tudo é dinâmica. Por que eu falo nem tudo é dinâmica? Porque quando eu comecei nesses blocos de estudo, os meus primeiros estudos foram dinâmicos. O que é uma leitura dinâmica? Você pega a Bíblia e você começa a ler, acabei. Cheguei no Apocalipse, acabei. E aí, a ordenança bíblica é meditar. E quem é que consegue meditar fazendo uma leitura dinâmica? Você entende? E aí, nesse tempo, eu comecei a entender porque ele ia me mostrando. Ok, você leu, mas não é isso. Não é sobre isso. E não é dessa forma. E aí eu fui Tá sendo forte isso aí, hein? Já tô me identificando com as coisas.
Glória a Deus, glória a Deus. Porque a E gente se aí, pegar nessa leitura, nessa dinâmica, em todos os aspectos, né? Até na oração, né, Célia? Que às vezes a sim, gente sim. engata lá, Vai. né, na oração e vai orando, e às vezes Deus quer falar com a gente no meio desse negócio, né? Quer falar com a gente no Exatamente. meio da oração, quer te dar um direcionamento e a gente tá. E a mesma coisa na leitura, né? Você é muito interessante isso aí que Deus está falando. Sim. E aí eu aprendi, nesse tempo eu comecei a aprender, claro e óbvio que na condição de leitora, né? Porque eu sempre gostei de ler, né? Na verdade eu sempre fui uma devoradora de livros, né? A gente aprende a diferença entre a leitura dinâmica e a leitura analítica, né? Então a leitura dinâmica, você está lá num livro, está lendo uma história legal, você vai embora, você não vê a hora de chegar ao fim, mas com a palavra de Deus não é assim, não é assim. Ele requer de nós uma leitura analítica e meditativa. Então eu tenho que ler devagar, eu tenho que ler, reler, entender, fazer perguntas para o texto. Mas por que isso? Mas como isso? Mas como isso se deu? Por que isso aconteceu? Qual a razão? E aí as coisas foram mudando, né? Dentro desse período de tratamento. Então, eu falo isso sempre e o quão maravilhoso e contributivo foi ter vivido esse tempo na presença do Senhor para que eu pudesse chegar aonde eu estou hoje, né? E eu quero falar isso de uma maneira muito simples, de uma maneira muito humilde, porque eu não quero que você pense assim, né? Onde você chegou hoje, mas e onde você está, afinal de contas? Não, eu sou a mesma Célia, mas assim, a mesma Célia no sentido de que eu sou a mesma mulher que foi escolhida, que foi chamada, mas a minha visão não é a mesma, o meu comportamento não é o mesmo, a minha forma de agir não é a mesma, a minha forma de lidar com as situações não é a mesma, porque por causa deste processo, que no início não foi voluntário, mas eu entendi, à medida em que ele acontecia, à medida em que ele avançava, eu entendi o quão necessário foi para que hoje eu pudesse entender algumas coisas, né? Então, o primeiro gancho que eu quero deixar aí, né, para os irmãos que nos assistem, os irmãos e as irmãs, que Deus abençoe a todos nessa manhã, é: respeite o tempo de processo, porque o processo é didático. O deserto é didático. As esperas são didáticas. As filas são didáticas. Quando eu falo fila, é quando você está numa fila de banco, por exemplo, é insuportável estar numa fila de banco. Você tem que ficar ali esperando. Aí você olha lá para o caixa, pastora Rita, tem 50 pessoas e tem dois caixas atendendo. E um é só para os idosos. Aí pronto. Aí a situação tá daquele jeito, né? E aí você fica irritado, você fica nervoso. Só que o que acontece? Você está naquela fila, você vai ter tempo para parar e para pensar em algumas coisas que talvez em casa você não tivesse tempo. E aí você fica ali e você fala: o que eu vou fazer enquanto eu espero? Então perceba, o que você faz enquanto você espera? Aí vai pegar um telefone, bom, deixa eu aproveitar, mandar aquela mensagem, deixa eu aproveitar, dar aquele telefonema, deixa eu aproveitar, entrar naquele banco, deixa eu aproveitar e fazer não sei o quê. Então, às vezes, o Senhor nos coloca numa condição de espera ou de inabilidade para que Sim. você consiga produzir outras coisas de outras formas. Posso Entende? comentar algo, pastora? Claro. Você, com essa sua frase, né, você me fez lembrar um momento que eu vivi da minha vida. Antes de eu receber a unção pastoral, eu comecei a ter alguns sonhos repetitivos. E eu Sim. estava numa fila. E eu estava ali Uma naquela. fila. Muito engraçado. Eu estava numa fila e ela era grande e passava-se muito tempo nessa fila. Então eu via o dia passando, a noite passando, e pessoas indo na minha frente, naquela fila. As pessoas iam, entravam numa porta e depois saía, e eu esperando. Aí teve um momento que a pessoa que estava. Saía alguém por essa porta e falava assim: olha, é o seguinte, vocês. A gente vai ter que parar para almoçar agora, mas daqui a tal tempo, daqui a tantas horas a gente volta. Aí eu vou voltar e a gente vai continuar, tá bom? E eu ficava muito aborrecida. Eu falava, como assim?
Nós estamos aqui no sol, na chuva, no vento. Vai parar para o almoço, gente. Não tem ninguém que possa trabalhar enquanto uma equipe almoça, a outra trabalha. E eu ficava indignada. Só que naquele momento, depois eu entendi que aquilo tinha a ver com a unção pastoral. Olha Mas no momento só. eu sabia que era algo que eu ia receber de Deus, mas eu não sabia o que era ainda. Então eu achei muito interessante você falar como é difícil esperar, como é difícil ter que enfrentar uma fila. Muito E tudo, interessante. então, você vê, o que o Senhor te ensinou num sonho, vamos pegar um exemplo aqui. O que o Senhor te ensinou dentro desse sonho, eu demorei 10 anos para aprender. Eita. Para aprender. Porque esse processo que eu achava que ia ser rápido, não foi rápido. Então foram 10 anos, né? Foram 10 anos. O Senhor me liberou desse processo há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, né? Glória a Deus. Esse processo desse mergulho profundo. Então o que acontece? A gente se acha o quê? Você fala, tô parado, tô inútil, não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo. Por quê? Porque a gente foca o nosso olhar do lado de fora. Então vamos pegar a pastora Rita da fila, né? Ela tá lá, mas tá sol, e eu tô esperando, e isso vai demorar. Então a gente foca o nosso olhar para o lado de fora e não consegue entender o que está acontecendo do lado de dentro. Então a pastora Rita está olhando para o sol, está olhando para a demora, está olhando para o tempo que ela já está ali e não consegue entender o que está acontecendo do lado de dentro. O que está acontecendo enquanto você está aqui? E isso essas foram algumas das coisas que o Senhor foi me mostrando durante esse tempo de processo. Eu tinha a sensação inicial, a minha sensação inicial era qual? O mundo está acontecendo lá fora enquanto eu estou presa aqui dentro. E na verdade era o contrário. A minha vida está acontecendo aqui dentro, enquanto o mundo lá fora nem sabe o que eu estou vivendo. Verdade. Você entende? Verdade. Então, esses nossos processos, eles são didáticos. Eles desenvolvem na gente experiências que a vida cotidiana nos impediriam de viver. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero propor, né, aos irmãos presentes é: respeite o seu tempo de processo. Entenda que ele está sendo muito, embora você olhe e fale assim, estou sendo inútil nessa situação. Não, ele está sendo útil. O processo está sendo útil em você, porque enquanto ele está acontecendo, você está sendo transformado, você está sendo forjado, você está crescendo, você está aprendendo, você está tendo a sua visão transformada, audição transformada. A ação das suas mãos estão sendo transformadas, os seus pés estão sendo transformados. Perceba que Paulo, quando ele vive aquele tempo com Jesus, a gente não consegue abrir, explanar isso, mas Jesus, ele foi crucificado. E antes dele ascender aos céus, ele passa um período aqui na terra. E esse período que ele passa aqui na terra, né, antes de ascender aos céus, é um tempo que ele vai lá, visita Paulo, e ele fala: Paulo, vem cá, que agora é a hora do seu treinamento. É agora há um momento em que o mestre vai te dar um curso em particular. O mestre vai te ensinar olho no olho, tete a tete. Então é um encontro particular de Paulo com o Senhor, do Senhor com Paulo, e esse período é o período do aprendizado dele. Quando Paulo sai desse período, desse tempo, ele faz o quê? Ele está pronto para obedecer, ele está pronto para ser um doulos, que nós acabamos de explicar o que é. Né? Ele está pronto para entender o quê? Que tudo aquilo que ele tinha do lado de fora, eu não quero mais. Eu rejeito toda essa liberdade. Agora eu tenho um Senhor e eu quero caminhar em obediência a Ele por todos os dias da minha vida. E o que é interessante? Que quando ele entende essa identidade, as circunstâncias já não moldam mais a Paulo. Dentro dessa própria carta aqui, a gente vai ver mais tarde ele dizendo: sei passar pela fome, sei passar pela abundância, pela riqueza, pela escassez, pela dor, pela saúde. Ele sabe passar por tudo. Ele vai dizer: todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Por quê? Porque ele está agora tão forjado, tão tratado pelo próprio Senhor, que as circunstâncias agora não moldam mais Paulo. Então o primeiro ponto desse nosso encontro de hoje é a gente entender quem a gente é dentro de toda essa situação.
Então, nessa manhã, que o Senhor possa colocar diante de mim e diante de você um espelho espiritual, para que você veja quem você é dentro desse processo. Você é um doulos? Se você não é, comece a trabalhar para isso, para que você seja um doulos na presença do Senhor. Nós somos servos, em primeiro lugar. Amém? Amém. Segundo ponto que a gente precisa entender. Com quem que Paulo está falando quando ele vai verbalizar este verso que ele tão lindamente vai dizer: não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, eu quero ver mais lucros acrescentados na conta de vocês. De vocês quem? De vocês quem? E aí vem a pergunta, pastora Rita: será que vai ter lucro acrescentado na conta de todo mundo? Diga para mim o que você acha, minha pastora. Será que todo mundo vai ter lucro acrescentado na sua conta? Não, eu acredito que não. Nem todo mundo. Não. Nem todo mundo. Por quê? Porque existem critérios para ter esse acréscimo. Né? Então, ele se utiliza de um termo bancário. E aí a gente vai agora para os termos bancários. Quando a gente fala de lucro, quando a gente fala de acréscimo, a gente está falando de quê? De dividendos. Então, o que é aumento? O que é um acréscimo dentro dos termos bancários? É um juros ou é um dividendo? Então, do que Paulo está falando aqui? Ele está falando de algo que foi investido no reino. Houve um investimento anterior. Percebe que esse encontro de hoje ele fala muito sobre isso? O que aconteceu antes é que vai reverberar no que vai acontecer depois? Sim. O resultado ele vem de acordo com o que aconteceu anteriormente. Então ele está falando aqui de um acréscimo, lucros acrescentados. Acrescentados no quê? Acerca de algo que foi feito anteriormente. Então, anteriormente houve um investimento. E aí, porque houve um investimento, é que virão os dividendos, é que virá então o acréscimo. Então existe algo que foi feito anteriormente. Houve um investimento, houve um plantio, houve uma ação que vai então nos levar a esta reação que vai gerar esse acréscimo. Então, para quem que é esse acréscimo? Para quem que é esse lucro? É para a igreja de Filipe. E essa igreja de Filipe, a gente precisa entender que era uma igreja, primeiro, era uma igreja pobre. A primeira coisa que a gente tem que entender, viu, pastora Rita? Porque quando a gente fala de acréscimo, de termos bancários, é impossível a gente não se lembrar da questão monetária, né? Então a gente já vai olhar e vai falar, bom, então tá rolando aqui uma questão financeira. E aí eu vou olhar e vejo Paulo falando isso para uma igreja que era uma igreja pobre. Era uma igreja pobre. Mas o que essa igreja tem de diferente? Ela tem muitas coisas de diferente. Então, eu vou abrir aqui rapidinho, pastora Rita, no capítulo 1, tá? Só para a gente ler 2 versos aqui que vão dizer, olha que coisa linda que o apóstolo Paulo vai falar para essa igreja. Capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim: e todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Que coisa linda! Que coisa linda! Então, o que Paulo está falando? Que ele se alegra em orar por esta igreja, porque é uma igreja que ajuda no anúncio do Evangelho desde o início. O que ele quer dizer? Paulo teve um início, quando ele começou a pregar o Evangelho, quando ele começou a anunciar Cristo, quando ele começou lá no comecinho, houve uma igreja que o ajudou. Quem foi a igreja que o ajudou? A igreja de Filipe. Então a igreja de Filipe é uma igreja que vem investindo no reino. Ela vem investindo, independente da sua condição financeira. E aqui eu quero com muito cuidado falar sobre isso, porque é um assunto delicado quando a gente fala de questão financeira, porque algumas pessoas, quando ouvem falar da questão, é assim, pastora Rita, questão financeira e igreja na mesma frase, já vai gerar uma aversão para algumas pessoas. Verdade. Ai, não quero nem ouvir falar. Porque essas pessoas que ficam aí pedindo dinheiro, falando de dinheiro, aquela coisa toda, mas
e é por isso que eu preciso que você entenda que a gente contextualizou isso aqui antes. Mas quem é servo, quem conhece o seu Senhor e conhece toda a dinâmica do reino, sabe e entende que a questão financeira é uma das que faz parte de todo o processo. Por quê? Porque sem dinheiro não se faz a obra. Simples assim. Verdade. Mas quem é que então não vai ter aversão para falar nesse assunto? Quem é servo, quem entende, quem conhece a realidade. Paulo, falando aos romanos, vai falar que a gente deve prestar um culto racional. O que é racionalidade? Quando a gente põe a nossa mente para funcionar e aplica a nossa inteligência nas questões que nós estamos abordando. Então é uma questão de aplicar a sua inteligência. Então quem é inteligente vai entender o quê? Que tudo funciona também baseado em questões financeiras. Não se abre uma igreja se não tiver um valor financeiro para pagar o aluguel. Não se paga água, não se paga luz, não se compra os galões de água, os copinhos plásticos, não se compra os recursos, os subsídios que se precisam para aquela igreja, para que ela funcione, para que ela sobreviva. Então a questão financeira, ela também é uma questão que faz parte da obra de Deus. E quem que consegue falar isso com leveza, sem ter problema e sem ter aversão? Quem é servo. Quem é servo entende os assuntos e vai prestar os seus cultos racionais e dentro da sua racionalidade vai entender qual é a necessidade real da igreja. A parte, por exemplo, da assistência social. Como é que você trabalha assistência social sem recurso financeiro, pastora Rita? Não existe. Não existe. Então, essa igreja, e aí aqui está um ponto muito importante. Essa igreja, ela foi fundada por Paulo. E ela tem o quê? Ela tem a cara de Paulo. Ela foi fundada por Paulo e tem a cara de Paulo. Paulo, ele é um homem que se entrega a sua vida, ele se transformou num doulos e ele entrega a sua vida, os seus recursos, as suas condições, né, em favor da obra. Agora eu vejo uma igreja que foi criada, né, a partir dele e que olha para ele e que o tem como exemplo. E tendo ele como exemplo, essa igreja ela vai reproduzir o comportamento de Paulo. Amém? Glória a Deus. Glória Amém? a Deus. Até aqui, claro, doutora? Sim, muito bom. Muito bom, Célia. A gente precisa aprender a reproduzir os comportamentos daqueles que imitaram a Cristo. Então Paulo, ele mesmo se autodenomina um imitador de Cristo. Então eu posso imitar Paulo, pastora Rita. Eu posso imitar Paulo porque Paulo imita Cristo. Agora a grande questão não é todo mundo que a gente pode imitar. Existem lideranças tóxicas? Sim, existem lideranças tóxicas, né? Eu também quero falar isso com muito cuidado, com muito zelo, e não vou abordar esse ponto. Eu quero falar de algo que a gente consiga imitar. Então, Paulo, ele era um líder, e quando eu falo que ele era digno de ser imitado, era porque ele imitava Cristo. Então ele tinha princípios, ele tinha uma preocupação real com a igreja. Então eu não temo em entregar um recurso, em gerar um recurso de ajuda, de contribuição para aquele que se entrega em contribuição para a própria igreja de Cristo. Quando eu olho para Cristo, Cristo é a própria entrega, ele se ofertou. E Paulo, imitando a Cristo, também se ofertou. E a igreja de Filipos agora vem e ela decide o quê? Se ofertar. E por que eu digo se ofertar? Porque a questão financeira é um ponto, mas não são todos os pontos. A igreja de Filipos, ela se oferta de todas as formas. Ela se oferta financeiramente também, independente da sua condição, mas ela oferta ajuda, ela oferta apoio, ela oferta presença, ela oferta o seu tempo. E aí é isso que nós precisamos entender nessa manhã. O que vai gerar dividendos celestiais para mim? Quando eu entendo que eu devo ser o sacrifício vivo na obra e eu me entrego como oferta. Eu me entrego como oferta. Quando eu me entrego como oferta, a questão financeira é só um pequeno ponto dentro dela. Amém? Verdade. Verdade. Que poderoso que é isso, né, Célia? Eu fico pensando, né, o valor que a gente tem, que o tempo da nossa vida tem. O tempo. Que
quando você dedica tempo para as pessoas, quando você dedica atenção, isso também faz parte, né? E É um eles investimento. fizeram isso, né? Os irmãos de Filipos. Exatamente. Então, assim, esse tempo que eu vivi foi um tempo de investimento, né? Esse tempo de mergulho. Então, você se dedica a isso, se dedica aquilo, se dedica aquilo, se dedica aquilo, e tudo isso depois vai gerar esses dividendos. A gente vai ter de volta. Então, o que eu preciso entender? Que tudo aquilo que eu entrego, de alguma forma, vai voltar para mim, vai voltar com juros, vai voltar multiplicado, né? Por exemplo, eu falei aqui da questão, né, dele ser um servo, dele ser esse doulos, né? É, Dentro desse período de aprendizado, o Senhor me deu alguns comandos, algumas direções, né? Houve um período em que por exemplo, né, eu quero falar isso também com muito amor no coração, o Senhor me levou para aquela leitura que já não era mais aquela leitura dinâmica, né? E aí Ele me levou para aquela leitura meditativa e analítica, e aí você vai, analisa aqui, analisa ali, analisa lá, e aí o que eu entendi? Gente, eu não sei nada, eu preciso melhorar em tudo. Porque quando você começa a analisar cada ponto, né? Assim você abre, você começa a analisar, tanto em tempo de aprendizado da palavra, como em tempo de oração, como em toda a dedicação. Pastora Rita, isso teve um reflexo até na minha vida como mãe, na minha vida como dona de casa, na minha vida como esposa. Não dá para você ser dinâmico o tempo todo. Você precisa depositar a sua atenção, o seu foco, a sua energia naquilo, e fazer com que aquilo cresça, com que aquilo tenha sentido, com que aquilo impacte o outro. Então, a minha vida por exemplo, eu vou pegar aqui como esposa, eu tenho uma coisa que eu costumo usar, né? O meu marido, ele tem uma escala de trabalho um pouco complicada, então os horários de refeição são um pouco complicados, e a hora que o meu marido consegue tomar café da manhã é às 5:30 da manhã. Esse é o horário dele, né? Sim. E aí eu falei, ok, então eu quero ser melhor nesse ponto, porque um horário de refeição é um horário precioso, é um horário de qualidade, então eu quero ser melhor também nesse horário. E aí o que eu fiz? Eu vou começar a me dedicar mais para esse horário. Então, se ele consegue estar em casa nesse horário para tomar esse café da manhã, o café da manhã às 5:30 da manhã vai ser maravilhoso, vai ser com mesa posta, vai ser com café pronto, vai ser... Ah, mas você é louca, né? Para que fazer isso? Imagine que eu vou levantar da cama às 5 horas da manhã para fazer um café, né? Ele podia tomar um café na rua, podia simplesmente passar numa padaria e tomar um café. Sim, ele poderia fazer isso, mas eu aprendi a fazer o quê? A ser mais intensa e intencional em algumas coisas, porque o Senhor tem me ensinado isso. E aí você faz o quê? Você começa a melhorar os processos que te cercam. Porque assim como o Senhor está te ensinando a viver o processo, o que o Senhor nos ensina dentro disso? Enquanto você espera, aproveite o que está acontecendo aqui dentro e faça com que isso seja melhor. Retire todas as experiências e o melhor conteúdo que você puder tirar de dentro do seu processo. Então, meu marido só consegue tomar café da manhã às 5 horas, 5:30 da manhã, ok. Então, eu quero viver esse processo com intensidade. Então, às 5:30 da manhã, a gente vai sentar, a gente vai conversar, e isso se tornou um hábito, pastora Rita, há 20 anos. Fazem 20 anos que a gente toma o nosso café da manhã nesse horário, e é um horário nosso, é um horário bom que a gente senta para conversar. E o que aconteceu com esse horário? É o melhor horário do dia para a gente conversar. Você acredita nisso? Olha Porque só. durante o dia não dá. O meu tempo, ele não bate com o tempo dele. A minha escala não bate com a escala dele. Então, é muito raro a gente conseguir sentar de qualidade. Nosso tempo de qualidade é esse. Então, o que aconteceu? É você ter essa visibilidade de que em algo que você olha e fala, não, isso aqui está muito ruim na minha vida. É daquilo ali você conseguir tirar qualidade. Então foi isso que eu aprendi nesse meu tempo de mergulho, a tirar qualidade, tirar tudo de melhor que eu pude, e aí pronto, e aí eu já me entreguei para o processo, vivi esse processo, e foi esse tempo que aí eu queria mais, eu queria aprender mais. Pastora Rita, eu fui dentro dos processos de aprendizado, né?
Você aprende um pouco aqui, um pouco ali, faz um curso, faz outro. Eu falei, também quero aprender a falar grego. Olha as loucuras, né? Eu falei, eu também quero aprender o grego. E eu, né, comecei a fazer aulas de grego, precisei parar depois tudo, né? Mas eu sou muito grata ao meu professor, um professor maravilhoso que me deu ali aulas particulares, né? E ele contribuiu muito, né, para o meu aprendizado, assim, dentro de algumas coisas, que é muito legal você entender, né, se permitir viver esse processo e entender algumas coisas com excelência. Então é isso. Paulo, ele faz isso, e aí ele consegue tirar da experiência, daquele tempo que ele vive com Jesus, né, antes de Jesus ascender ao céu. Paulo suga muita coisa, muita informação, muito aprendizado, dentro do exemplo que Jesus passa para ele. E agora Paulo, ele começa a entregar isso, pastora Rita, de uma forma natural. Por onde ele passa, ele entrega esse comportamento de entrega, esse comportamento que é digno de ser imitado. E agora Filipos está fazendo a mesma coisa, está agindo como Paulo. E aí a gente olha para a igreja de Filipos e entende que essa igreja também é uma igreja exemplar. Jesus é exemplar, foi exemplar para Paulo. Paulo foi exemplar para Filipos. Filipos agora é exemplar para quem? Para mim e para você. Então nós estamos aqui hoje olhando, analisando. Você está fazendo isso, está abrindo, né, esse tempo aqui da igreja de Filipos para ensinar tudo que aconteceu aqui. Então a igreja de Filipos, ela é um exemplo para nós, mas ela é não só um exemplo, ela é um bom exemplo, um exemplo digno de ser imitado. Amém, pastora Rita? Glória a Deus. Bom dia aí para o seu professor de grego, né? Eu vi que entrou alguém aí, grego clássico. Bom dia, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Célia, achei tão interessante também o que você falou, né? Que a gente não é só dinâmica, né? A gente é Sim. analítico, a gente é meditativo e a gente precisa lidar dessa maneira com os nossos relacionamentos, com a nossa família, entender o que está acontecendo, poder interagir dentro da necessidade, né? E as escrituras, ela traz para nós essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento de que nós podemos, assim, aplicar o que a gente está conhecendo, está entendendo dentro da nossa vida. Eu acho, olha, as escrituras, eu comecei a ler a Bíblia, Célia, também quando eu me converti, também assim, de maneira dinâmica. Então eu li, por exemplo, assim, eu comecei lendo 3 capítulos do Velho Testamento e 2 do Novo. 3 do Velho e 2 do Novo, todos os dias. E eu li isso muitas vezes, muitas vezes. Eu li dessa maneira. E na segunda, terceira, quarta vez que eu fui lendo a Bíblia toda, e nisso eu li o Novo Testamento muitas vezes, porque ele é menor do que o Velho, né? E o que acontece? Eu comecei a ter um discernimento de vida dentro do que eu lia. Então, tinha coisas que eu tinha lido naquele dia que eu estava vivendo uma coisa parecida com aquilo que eu li. Então, eu aplicava aquele entendimento que eu tive do que eu li. E até hoje eu costumo agir assim. Quando alguma situação que eu estou vivendo, eu pergunto para o Espírito Santo, mas quem viveu uma situação como essa na Bíblia? Para que eu possa fazer uma comparação e entender qual a decisão que eu devo tomar. Então, assim, a Bíblia ela é um tesouro, é uma fonte de vida, de conhecimento, é um manual para você aplicar na sua história, na sua vida. Né? Como que eu vou criar meus filhos? Eu lembro de Jacó, da família de Jacó. Nossa, não pode ter comparação na minha casa, não pode ter preferência. Exatamente, exatamente. Então, assim, você vê que mergulho que o Senhor te chamou para ter com Ele dentro das Escrituras que mudou totalmente. Você começou a live falando da sua transformação, de quem você é hoje, de quem você era. E com certeza isso é fruto desse conhecimento que você dedicou a ter. Você aceitou o convite de Jesus, né? Sem dúvida. E assim, né? Uma das coisas também que o Senhor tratou assim muito na minha vida foi o fato de que
quando nós vivemos, né, determinados processos, eles não têm a ver somente conosco, tem a ver com as pessoas que nos cercam também, né? Então, quando eu falo, por exemplo, desse desejo de um conhecimento melhor, né? Para que conhecer mais? Por que conhecer mais? Por que entender mais, né? Para acumular conhecimento? Não, porque isso vai ser útil para alguém. Isso vai ser útil para alguém. Então, sabe quando você começa, chegou um determinado ponto em que eu olhava e eu falava, meu Deus, isso aqui pode ajudar tal pessoa. Meu Deus, isso aqui vai ser tão bom em tal situação. Meu Deus, isso aqui vai ser tão bom. Nossa, tal pessoa precisa ouvir isso, sabe? É uma coisa muito bonita, pastora, que começa a acontecer com a gente nesse sentido, porque a gente começa a entender que o quão contributivo a gente pode ser na vida das outras pessoas. Nós tivemos aí nesse final de semana, né, um encontro muito bacana, muito legal, onde a temática do encontro foi plantar fé para colher milagre, né? Então a gente faz um plantio e esse plantio vai resultar numa colheita. Isso é lei, né? Então plantou, vai colher, seja lá o que for que você vai plantar, você vai colher. Mas a grande questão da colheita a minha colheita, ela nunca vai beneficiar somente a mim, nunca vai. Pastora Rita, tudo que você plantar, quando chegar o tempo de colheita, o que a gente precisa entender? Trazendo até para essa questão aqui do acréscimo, né? Então você plantou uma semente, você não vai colher, você plantou uma semente de laranja, você não vai colher só uma laranja, você vai colher diversas laranjas, né? Tantas que você não vai dar conta de consumi-las sozinha. Então a sua colheita, ela vai, sabe, inevitavelmente alcançar outras pessoas. Então todo aquele tempo de entrega, todo aquele tempo de reserva, de secreto, tudo aquilo também vai resultar no alcance de outras pessoas. Então a minha colheita, ela vai beneficiar outras pessoas. A sua colheita, pastora Rita, vai beneficiar outras pessoas. E eu quero até trazer um exemplo, da própria pastora Rita. Vamos ver aí os trabalhos que ela faz, a área de atuação dela. Então ela faz o quê? Ela vai se dedicar na busca, né, para melhorar o processo, para entender melhor o processo. Isso vai beneficiar quem? Vai beneficiar ela? Vai beneficiar ela, mas vai beneficiar também todas as pessoas que com ela convivem. Porque quando a gente convive com uma pessoa, a gente sempre absorve os benefícios que estão com ela. Não é assim, pastora? Sim. Por exemplo, eu vou sair com a pastora Rita. A pastora Rita tá lá com a bolsa cheia. Aí tem um biscoitinho, tem aquela aguinha, vamos pegar, uma água com gás, que eu gosto de água com gás. Aí tem lá água com gás, tem fruta, e aí eu tô com ela. Eu tô andando com ela e eu não tenho nada. Quando ela abre aquela bolsa, eu que estou caminhando com ela, vou desfrutar do que ela tem. Sim ou não? Sim. Não é assim, pastora? Sim. Então, a desfruta das coisas que as pessoas que estão ao nosso redor têm. Então, quando o Senhor derrama sobre nós, é para que haja suprimento para nós, em nós e para o próximo também. Que coisa. Então, o tempo de mergulho hoje resulta no quê? Resulta nessa entrega. Então hoje o Senhor me abençoa com a sua santa palavra, porque essa palavra de hoje está me abençoando, né? Me abençoando, mas eu tenho plena certeza e convicção de que serve para mais alguém nessa manhã. Não serve só para mim, serve para cada um de nós. Então tudo aquilo que eu vivo, essa entrega intensa, né? E eu vou ter a colheita inevitável, essa colheita vai beneficiar outras pessoas. E era isso que Paulo entendia e foi isso que a igreja de Filipos entendeu. E aí, pastora, o que acontece? O que eu preciso falar nessa manhã é que às vezes a gente olha assim, bom, tá, claro e óbvio, né? É claro e óbvio que plantou, vai colher, e que Paulo teve esse retorno dessa igreja e teve de todas as igrejas, porque ele se comportou da mesma forma, né, em todas as igrejas. Então foi tudo igual? Não foi tudo igual. Não foi tudo igual. O que eu preciso também entender? 2 Coríntios, vou ler aqui rapidinho, tá? Para a gente poder partir aqui para o fechamento, inclusive. Segunda carta
de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 8 e 9, olha só que coisa linda, vai dizer assim, pastora Rita: enquanto estive trabalhando entre vocês, Paulo falando para Corinto, enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Olha só. Eu estava tirando delas para ajudar vocês. E durante o tempo que estive com vocês, quando eu precisava de alguma coisa, eu não incomodava ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei de vocês que me ajudem. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Ele fundou todas essas igrejas, mas a igreja de Corinto, os irmãos que estavam lá ainda não haviam assumido essa identidade doulos. Eles não eram servos de verdade. Tanto que Paulo escreve para eles exortando, ensinando, explicando algumas coisas. Eles não eram doulos de verdade. Então você vê, Paulo fundou aqui, Paulo fundou aqui. Todo mundo se comporta igual? Não, porque não é todo mundo que assume a identidade de servo. Lá em Corinto, haviam pessoas que olhavam para Paulo: vai dar o que para ele? Para quê? Por quê? Se eu fizer alguma doação para ele, ele vai fazer o que com o que eu der? Ele vai usar mesmo? Ele vai usar na obra mesmo? Então você vê, eram comentários tóxicos, falácias de quem não entendia a real necessidade da obra. E aí Paulo faz o quê? Paulo vai para Corinto e sabe o que ele faz? Ele trabalha durante 1 ano e 6 meses para não receber nada da igreja, porque era uma igreja que, se desse alguma coisa, ia falar pro resto da vida. E aí isso serve para a gente fazer essa análise, né? Essa análise do verso que nós lemos. Haverão acréscimos, haverão dividendos. Para quem? Para a igreja de Corinto? Não. Foi uma igreja que não cooperou. E aí, enquanto Paulo estava trabalhando na igreja de Corinto, Paulo era ajudado, abençoado, assistido pelas igrejas da Macedônia, as quais a igreja de Filipos também fazia parte. Ou seja, a igreja de Filipos ajudou Paulo quando ele estava lá e quando ele estava longe também. O que eu preciso entender? Que eu nasci para contribuir, eu sou colaborador, eu sou cooperativo com a obra. E aí Paulo, entendendo isso, a igreja de Filipos absorveu isso, essa característica de Paulo. E é isso que nós precisamos entender, absorver essa característica de cooperativismo. É cooperar em todos os sentidos. Não dá tempo da gente ler, mas a igreja de Filipos socorreu Paulo no sentido espiritual, no sentido emocional também. Se você ler aí toda a carta, faça isso juntamente aqui com a pastora Rita, a gente vai descobrir tantas coisas que aconteceram. Vai chegar um determinado momento que na leitura vai falar sobre o fato da igreja de Filipos ter entendido que era uma questão de dar e receber. A igreja dava e recebia. A igreja entende a reciprocidade. Pastora Rita, isso é profundo. Eu preciso entender a reciprocidade. Algumas pessoas falam: não vou dar. Não vou dar. O que eu preciso entender? Eu só dou porque eu recebi antes. É isso que eu preciso entender. É a reciprocidade. E essa igreja, ela tinha essa característica. Eu sou uma igreja que coopera, eu sou uma pessoa que coopera. Mas eu não tenho dinheiro. Não é disso que a gente está falando. Coopere com o seu tempo, coopere com o seu cuidado, coopere com o seu amor, coopere com o seu abraço, sabe? Coopere com a sua simpatia, porque é tão difícil aquela pessoa que é carrancuda, cara fechada, mal-humorada, trata mal. A pessoa fala: vai lá, fala com o Fá. Não, com aquela ali não quero nem falar. Não, Deus me livre. Aquela pessoa ali não. Então coopere com a sua simpatia, né? Com a sua solicitude. Coopere. É isso que nós somos chamados para ser. Quando a gente entende a nossa identidade doulos, a gente é cooperador, a gente é contributivo para tudo o que envolve o reino, para tudo que envolve a obra. Uma irmã escreveu aqui: nós devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor. Irmã Thalita, né? Como se fosse para o Senhor. É isso, porque
porque de fato a igreja estava ajudando a Paulo, não, estava cooperando com a obra de Deus, então estava fazendo Paulo. Mas, olha só, pastora Rita, que legal isso daqui. Deixa eu fazer um depósito ali na conta de Paulo. Vamos pegar o termo bancário. Vou fazer um depósito na conta de Paulo. Antes do crédito cair na conta física, humana de Paulo, o crédito caiu na conta celestial. Então a conta celestial ela foi ali alcançada por este irmão, por essa irmã. Caiu lá, não tem jeito. Não tem jeito, vai ter dividendo sim. E é sobre isso esses acréscimos que Paulo fala no verso 17 desse capítulo de número 4. Entende? Muito, muito interessante, muito profundo, né, Célia? Se a igreja entendesse isso, nós estaríamos aumentando, né, o nosso crédito lá, né, na glória, estaríamos vivenciando essas situações, né, de colheita abundante em vários sentidos, gente. Não é só na questão financeira, mas também no sentido emocional, no sentido de pessoas que Deus agrega na nossa vida para edificar, para fortalecer, para te sustentar. Você vê que o reino de Deus ele é dinâmico, ele nunca para, ele não é estagnado. Você pode... Eu gosto de entender, de falar dessas coisas, Célia, porque eu entendo que nós movimentamos o reino espiritual através das nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos. Então, você vai movendo o reino através das suas atitudes, né? Quando você coopera, quando você abençoa, quando você é disponível, mas precisa chegar nesse nível de maturidade, né? A igreja precisa entender isso. Exatamente. E como que a gente chega nesse ponto? Nos permitindo viver os processos, porque os processos são educativos, os processos são didáticos. Então, eu aprendi, volto a dizer, no início não foi assim. E por que eu estou enfatizando tanto isso? Por que você fica toda hora falando que no início não foi assim? Porque todos nós temos o nosso tempo de resistência, né? Quando a gente entra num processo difícil, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar resistir, mas dura coisa é tentar recalcitrar contra os aguilhões, não adianta. O Senhor ele vai te vencer, eu já quero falar isso de antemão para você. Então, que bom que ele vai nos vencer, né? É isso que a gente quer. Graças a Deus, pastora Rita, que ele nos vence. Então ele me venceu no processo e glória a Deus por isso. Mas quando eu vivo um processo assim e eu me rendo, eu começo a viver os outros processos com mais facilidade. Por quê? Porque quando eu entro num outro processo, eu já entro assim, ó, Senhor, tô rendida, porque eu sei como é que funciona. Então, gera experiência, gera conhecimento e vai gerar para a gente também habilidade para lidar com os processos vindouros. Então, o que eu vivi alguns anos atrás, a resistência que eu tinha, hoje eu também já não tenho mais, pastora. Então, vai entrar num processo, aí a gente fala que nem Jesus, né? Dá para passar esse cálice, Senhor? É possível? Dá para passar? Não, não dá. Então tô rendida. Já entra rendida que o processo já vai mais rápido, já acontece com mais facilidade e a gente já absorve as lições contidas dentro de cada um deles. Então, foram 10 anos para a minha vida, de repente para você seja 4, para outros é 20, né? Para outros 30 anos de processo, para outros 1 ano de processo, não importa o tempo. Não importa o tempo, porque isso é só uma questão cronológica. O Senhor está dentro do kairós dele, e para ele um dia é como 1000 e 1000 dias é como um só. E se ele quiser te tirar do seu processo hoje, ele tira. Já pega essa daí, no nome de Jesus. A questão às vezes a gente demora, e eu não posso falar disso sem lembrar do povo do Egito. Às vezes o processo demora demais porque minha ficha ainda não caiu. Então deixa essa ficha cair em nome de Jesus. Deixa cair em nome de Jesus, porque o povo no Egito viveu um processo de 40 anos porque não entendeu, não pegou, não captou o que estava acontecendo ali. E o Senhor já nos dá esse gancho nessa manhã. Acorda para o teu processo, entende o que está acontecendo, para de reclamar da fila e olha para a fila e fala assim: o que tem de bom nessa fila? Tem alguma coisa de útil aqui dentro? Tem alguma coisa de bom para mim aqui nesse lugar? É que nem a pessoa que está numa viagem
viagem, pastora Rita, e fica, eu não vejo a hora que chega, eu não vejo a hora que chega, eu não vejo a hora que chega, eu não vejo a hora que chegue, e perde toda a beleza da paisagem que tem durante a viagem. O Senhor está dizendo, tem coisa boa dentro do teu processo. Tem coisa boa dentro do teu processo. Então, aprende, acata o teu processo, vive o teu processo, recebe tudo que ele tem para você, porque lá na frente você vai entender que tudo isso que você depositou dentro desse processo vai gerar dividendo lá na frente. Quando você sair do processo, você vai olhar para a conta e vai falar, eita, olha a minha conta como é que está gordinha. Por quê? Porque os depósitos que você foi fazendo durante o processo vão te gerar dividendos que poderão ser resgatados na hora da tua necessidade. Hoje, pastora Rita, eu resgato. Hoje eu resgato investimentos que eu fiz naquela época. Eu vivo situações hoje que eu falo, meu Deus, se não fosse aquele tempo. Meu Deus, se não fosse aquela época. Meu Deus, se não fosse aquilo que eu passei. E por que você tem isso hoje? Só por causa daquilo que foi investido naquela época. É só por isso que eu tenho. Então eu preciso entender a beleza de cada processo e entender a riqueza adicional que ele vai trazer para a minha vida, no nome de Jesus. Então, quem investe no reino, né, vai colher, vai resgatar, vai sacar os seus benefícios espirituais para a glória de Deus. Eu quero só falar uma coisa, pastora Rita, para a gente terminar. Já deu, né? Nosso tempo aí, não sei. Não, ainda falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Aconteceu uma coisa muito engraçada, sabe? Há algum tempo atrás, eu vou contar aqui. Eu estava um dia orando, né, com uma irmã amada, e o Senhor falou algo muito peculiar. Ele nunca tinha falado isso para mim, mas o Senhor falou algo muito peculiar nessa oração. O Senhor disse assim para mim, na oração, né, que tinha uma conta celestial aberta. Eu achei isso muito interessante, sabe? E, por fim, isso foi entregue no período de oração, mas depois eu fui orar acerca disso, pastora Rita. Depois eu fui orar acerca disso, porque eu fico preocupada com algumas coisas, né? Que às vezes o Senhor fala assim e a gente fala, meu Deus, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E eu orei, eu falei, Senhor, eu queria entender essa coisa, né? Dessa conta celestial, eu queria entender. E aí, o que aconteceu? Nós marcamos, agendamos essa live, né? E quando nós agendamos essa live, qual é o estudo que cai no meu colo? Vamos falar sobre um crédito celestial. Vamos falar sobre um crédito celestial. Então, a pergunta que eu fiz para Deus em oração, Ele me respondeu enquanto eu lia e relia essa temática da live de hoje. O Senhor dizia que enquanto nós acreditamos nas contas humanas aqui, enquanto nós acreditamos tempo, enquanto nós acreditamos dedicação, zelo, cuidado, entrega, oferta física, emocional e espiritual, enquanto nós fazemos isso, o crédito que a gente acha que a gente está depositando aqui, ele cai primeiro numa conta celestial. E aí eu entendi o que foi que o Senhor disse naquele dia para aquela pessoa, para aquela irmã. O Senhor disse, tem crédito aqui. Tem crédito aqui por causa de depósitos que ela fez. Depósitos que ela nem sabia que estava sendo creditado aqui. Então tem credibilidade do reino sobre a vida dessa pessoa. E isso foi lindo demais. E eu falei, Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa resposta tão linda. Então é isso. Que a gente possa entender que, ainda que a gente não queira, não peça, né? Tudo aquilo que a gente investe, entrega e deposita por aqui, vai reverberar num crédito celestial favorável para a minha vida e para a tua vida. E no tempo da escassez, você vai olhar e vai falar, não preciso pedir empréstimo para ninguém, porque eu tenho uma conta de onde eu posso sacar todos os recursos das minhas necessidades psíquicas, espirituais, mentais, de fortalecimento, está tudo lá. Eu acessei o celeiro do grande provedor e ele diz, tem crédito, eu entrego para você e você vai viver a provisão deste tempo na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Que forte isso, que profundo.
Que profundo. Meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada. Resposta de Deus, né, Thalita? Resposta de Deus para nós, para nós. É O muito Senhor, lindo. Ele é fiel, né? Ele é fiel. Ninguém fica devendo nada para Jesus. Assim, aliás, Ele não fica devendo nada para ninguém. Né? Ele não deve nada Na para verdade, nós. nós devemos demais, né? Sim, sim, nós E devemos tudo. crédito. Como pode, né? E ele ainda gera crédito. Ainda gera crédito. Bondade dele conosco, né, Célia? Total, sim. Louvo a Deus por esse tempo, por essa oportunidade de estar aqui com você, por essa palavra, né? Você aí que entrou no meio da live não conseguiu entrar antes, depois assiste o início, porque ela tá recheada de informação, de ensino e de conhecimentos tão profundos. Você precisa ouvir desde o início. E foi um tempo muito bom, Célia. Obrigada, né, por ter dedicado aí um tempinho para estar aqui comigo. Eu ainda quero que você ore por nós, porque eu acredito que nesse nível de conhecimento, entendimento, de clareza que Deus trouxe através da sua vida esse tempo aqui na live, esse assunto, ele também tem uma unção que ele já liberou sobre a sua vida para que você possa nos abençoar. Então, eu quero que você ore por nós. Eu só quero dar uns recadinhos aqui antes de encerrar. Sexta-feira eu vou estar aqui fazendo a live. Hoje é o último dia que a gente está falando da carta aos Filipenses. Sexta-feira eu vou fazer uma breve introdução à carta aos Efésios, que nós vamos estar abordando agora Efésios. E provavelmente na próxima quarta eu não vou conseguir fazer a live, porque eu vou precisar estar com a minha mamãe, vou levar ela numa consulta. Então, e é bem nesse horário, então eu não vou conseguir fazer a live na quarta que vem, mas na outra sexta eu vou dar aí continuidade já à carta aos Efésios. Se você gostou, se o conteúdo te edificou, não esquece de curtir, de compartilhar assim que eu postar o vídeo. Também vai lá no YouTube, lá no meu canal chamado Chave Mestra. Vai lá, curte a live, compartilha, comenta, isso é importante, né? É uma coisa tão simples de se fazer, mas é importante porque a plataforma entende que vocês estão gostando do material. Então, eles ajudam a promover o material, a mostrar para outras pessoas que essa live acontece. Então, não esquece de curtir e compartilhar, ok? Glória a Deus, Amém. minha amiga Débora, querida. Célia, quero que você ore por nós, né? Nesse Amém. tempo, quero agradecer seus amigos que entraram aqui na live, seus alunos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Espero que você tenha sido abençoado. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Eu também posso dar um recadinho aqui rapidinho, pastora Rita? Claro. Quero só aqui também avisar que agora no ano que vem, né, 2025, a gente está com um projeto aí, vamos começar com um estudo. Em breve vai ter, as informações estarão disponíveis no meu Instagram, né? Mas em 2025 a gente vai começar aí um estudo online, né? E será um estudo bíblico dirigido com aplicação teológica, tá? Então é um curso novo que a gente vai começar, então vão estar disponíveis as informações em breve no meu Instagram. Então se alguém quiser acompanhar lá, dá uma olhada, que aí no ano que vem a gente já vai começar esse curso, né? Estudo bíblico dirigido com uma aplicação teológica, tá bom? Então é uma mistura do estudo da palavra, mas com essa ênfase, né, teológica para entender algumas coisas numa profundidade, num nível maior, né? Para quê? Para melhorar, né? Melhorar aí o nosso aprendizado, o nosso entendimento e, por conseguinte, o nosso comportamento, as nossas relações, tanto verticais quanto horizontais, no nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Amém, amém. Gente, o Instagram da Célia é Instituto Teológico Alfa e Ômega, tá bom? Aí nos posts eu coloquei o arroba dela. Entra lá no Instagram dela, né? Segue ela, que ela vai postando as informações lá e já se organiza para 2025 você poder fazer esse curso, né? Que conhecimento não ocupa espaço. E nós falamos aqui, né, um pouquinho como o estudo, o conhecimento das escrituras tem sido importante para as nossas vidas e com certeza
sempre vai ser edificante, sempre vai cooperar para o nosso crescimento, ok? Agora é com você, Celinha. Amém. Glória a Deus. Pai amado, em nome do teu Filho querido Jesus Cristo, eu quero nessa manhã te agradecer, te louvar, te bendizer e te glorificar, Senhor, por este espaço, por esta live, pela vida da pastora Rita, Senhor, por este canal, meu Deus amado e santo, de alcance, Senhor, em tantos lares, em tantas vidas. Temos aqui um número de pessoas, Senhor, mas em tempos futuros ela alcança outros lares, outras vidas e outras pessoas. Então eu te agradeço, meu Deus, por ter preparado este lugar como este canal de bênção e de alcance da tua palavra, da tua vontade, da tua presença e da direção do teu Espírito. Eu quero também te agradecer, te louvar, te bendizer, Senhor, e colocar na palma das tuas mãos a vida de cada uma das pessoas que aqui estão presentes neste momento. Cada pessoa que dedicou esse tempo, cada pessoa, Pai amado, que renunciou a algo para que pudesse estar aqui conosco nesta manhã. Senhor, que o Senhor venha reverberar, Senhor, esta entrega que elas tiveram, assim como nós ministramos nesta manhã, foi um investimento e elas vão colher, elas vão receber os dividendos, Senhor, dessa entrega que elas fizeram. Abençoa as famílias, abençoa os casamentos, abençoa os filhos, abençoa a vida profissional, abençoa ministerialmente, abençoa a saúde. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, que haja uma liberação dos altos céus, Pai amado, por sobre a vida de cada um dos teus filhos neste lugar. Senhor amado, que haja disposição, que haja entendimento, que haja racionalidade, Senhor, no entender, captar e absorver o ensino da tua palavra, porque ele nos transforma, nos melhora, nos faz crescer, Senhor, e nos leva na direção do cumprimento dos teus propósitos sobre nós. Senhor amado, que este lugar cada vez mais, Senhor, venha alcançar pessoas, alcançar vidas, que teu nome aqui seja glorificado, que a tua graça e o teu poder sejam manifestos e que a tua palavra, Senhor, encontre neste lugar o espaço para fazer e para cumprir o efeito ela tem sido enviada nas nossas vidas. Que a tua bênção esteja por sobre a vida de cada um. Que seja uma quarta-feira abençoada, um restante de semana abençoado. Já quero ministrar um restante de ano abençoado por sobre a vida dos teus filhos, Senhor, porquanto nós terminamos aqui a carta aos Filipos. Então é um ciclo que se encerra, uma carta que se encerra, um mês que se encerra e daqui a pouco um ano que se encerra. Que a tua bênção esteja presente nos fechamentos de ciclo de Calabashirimi-canta do teu povo, Senhor, a fim de que, meu Deus e meu Pai, em tudo, em absolutamente tudo, o teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Senhor, desta maneira eu te peço e de uma forma muito especial eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Eu tomo posse desse fechamento de ciclo aí. Já há um tempo eu estou falando que Deus está trazendo um novo tempo, uma nova estação, que a gente precisa se preparar. Glória a Deus, eu tomo posse dessa mudança de ciclo, desse encerramento de ciclo aqui, né, da carta aos Filipenses, né, e tudo que Deus trouxe para nós, quantas coisas nós aprendemos, a glória seja dada ao Senhor Jesus. Muito obrigada, missionária Célia. Eu que agradeço ao Senhor, a você e a cada um dos presentes aqui, no nome de Jesus, amém? Amém. Deus te abençoe, querida. Muito obrigada por estar aqui comigo. Foi uma honra e tem sido uma honra estar com você. Tenho sido muito edificada. Obrigada aos irmãos que comentaram, que curtiram, que compartilharam. Deus abençoe sua vida. Boa semana para você. Que seja uma semana marcada pela glória de Deus, pela presença do Senhor no seu coração, tá bom? Deus abençoe, gente. Amém. Paz. Tchau, paz. Paz, Celinha.